Olá, muito bem-vindo a mais um quadro do Estrategicamente Falando. Aquele momento 100% estratégico e na prática, para você poder aprender a ferramenta do Google de uma maneira muito mais assertiva, do básico ao avançado, para poder realmente conseguir, ao final, você melhorar os seus resultados. E hoje nós vamos falar das conversões. Pois é, a santa conversão. Para você entender como funciona a conversão, é necessário você saber qual é o seu objetivo diante a sua estratégia no Google. No caso dos prestadores de serviços, na maioria das vezes, a conversão pode ser um cliente preenchendo o formulário de contato e enviando uma solicitação de orçamento, um cliente clicando no seu site via mobile e ligando para a sua empresa pelo celular direto, também pode ser contabilizado uma conversão. Um clique no ícone do WhatsApp também pode ser considerado uma conversão. Então, a conversão ela é uma ação que nós temos que instalar uns códigos para poder fazer uma configuração para que o Google saiba, naquele exato momento em que alguém, após ter entrado no seu anúncio, possa entender quais as palavras-chave, quais os anúncios, quais são as campanhas que você realmente está tendo conversão. Ou seja, resultado de um cliente potencial realizando uma ação dentro do seu site. Seja para prestador de serviços ou quem não vende produto, tendo todas as opções de formulário, WhatsApp e ligação, ou para você que tem um e-commerce, uma loja virtual, uma conversão é uma venda, é um carrinho de compra, por exemplo. Então, seja qual for o seu objetivo, é importante configurar os códigos das conversões para você entender o que realmente está te dando resultado. Então, agora na prática, nós iremos ensinar os principais tipos de conversões e como você pode configurar. Talvez você precise de uma ajuda de um programador, de um desenvolvedor, mas aqui segue o passo a passo. Vamos lá e dentro da sua conta você irá clicar em ferramentas. Depois em ferramentas nós temos aqui os principais menus, mas dentro de avaliação nós temos aqui conversões. Então aqui nós teremos as conversões. Dentro das conversões nós iremos trabalhar a inclusão dos novos códigos. Clicando no botão azul, no mais, adicionar, nós iremos ter essas opções de conversões. Observem que conversões de website, o que nós podemos fazer, e nós vamos citar um exemplo agora. Nós podemos selecionar um tipo de conversão dentro do seu site, como por exemplo, uma compra de um produto ou um serviço, clicou no botão, gera essa conversão, ou alguém que preencheu um formulário de contato, um orçamento que gerou um lead, ou até mesmo, não muito recomendado, pois não é tão assertivo, você pode colocar por visualização de página. Então, todo mundo que acessar a página X, eu quero contabilizar com uma conversão. No caso, para quem trabalha com inscrições, ou até mesmo personalizar alguma específica. Por padrão, utilize compra se você possui uma loja virtual e lead para você que é um prestador de serviço ou vende algum produto, mas não necessariamente com um carrinho de compras dentro do seu site. Neste caso, a gente trabalharia as conversões do carrinho de compra, como qual a palavra-chave que a pessoa que pesquisou que gerou a conversão dela realmente efetivar a compra e assim por diante. Aqui no lead seria um formulário, um WhatsApp, uma ligação direto pelo mobile do site, conforme eu falei anteriormente. Vamos fazer um modelo de lead, no qual o nosso objetivo, nós temos um formulário dentro do site para poder captar clientes, leads, né, interessados no curso. Então nós vamos deixar essa opção. Então aqui nós vamos fazer a primeira, justamente para captar todos os leads e nós sabemos exatamente qual é a conversão para quem preencher o formulário de contato. Aqui em valor, você tem que atribuir um valor para cada conversão, de acordo com a sua campanha. Por padrão, nós vamos colocar que usar o mesmo valor para todas as conversões e por padrão você pode deixar em torno de R$ 1 a R$ 2. Depende muito do seu segmento e essa análise você terá melhor na aula de estratégia de lances.
Após isso, você terá duas opções para poder as conversões serem contabilizadas. Ou seja, uma opção, e por padrão seria todas, é recomendada para compras para quem já tem um valor definido e vai contabilizar todas as conversões por esse único valor. Agora, já na opção de uma, é recomendada para leads, inscrições, formulários, o ícone do WhatsApp, porque você só paga somente a primeira interação. Então, ela é mais efetiva neste caso e você pode optar por essa opção também. Janela de conversão é o tempo no qual o Google irá contabilizar e mostrar dentro dos seus anúncios, dentro da sua conta do Google Ads. Janela de conversão de visualização seria o prazo máximo após a visualização do seu anúncio que deseja contabilizar uma conversão de visualização. Então, é importante e você pode colocar aqui dentro de um dia até 30 dias. Então, por exemplo, aqui o período após ele gerar uma conversão para você realmente saber que veio daquela palavra-chave. O que seria isso? Por exemplo, que eu fiz um anúncio no Google anunciando o curso do Google Ads. Se eu coloco um dia, o Google só vai contabilizar as conversões após um dia de período. O ideal seria 30 dias, 4 semanas, porque assim nós poderemos, dentro de um único mês, saber qual é o processo de conversão de cada cliente. Então, você pode optar, eu quero as conversões do primeiro clique até as próximas 2 semanas. Se tiver conversão, eu quero que seja mostrado 30 dias. O ideal seria 30 dias. Mas, se caso você tem um evento curto e precisa de análises imediatas ou saber resultados a curto prazo, como por exemplo, uma empresa que vende bateria automotiva, né? O interessante é clientes que buscam, já estão precisando de comprar naquele momento. Então não adianta ele ter uma conversão a longo prazo, pois não é o foco, seria 1 a 3 dias. No nosso caso, que pode ser um trabalho a longo prazo, que pode ser o seu, coloca 30 dias para você ter uma análise mais assertiva. Aqui, por padrão, já fica marcada a opção, incluir essas conversões na coluna conversões. Nós vamos trabalhar essa parte de colunas avançadas e você terá uma aula, verifique no cronograma, mas pode deixar automático. E agora, nós temos a opção de modelo de atribuição, que é bem interessante e é uma novidade que pode te ajudar mais ainda na assertividade da sua campanha. Observe que quando alguém gera uma conversão, faz uma ação dentro daqueles objetivos que nós conversamos agora, o Google pode contabilizar de algumas formas. Por exemplo, último clique. Aqui, o Google vai contabilizar a conversão se a pessoa pesquisar pelo seu produto e serviço e ele irá contabilizar apenas pela última pesquisa. O que seria isso? Quando alguém pesquisa no Google, por exemplo, curso Google Ads, ok? A pessoa pesquisou no Google, entrou no site, foi embora e não gerou nenhuma conversão. Porém, no dia seguinte, ela foi lá e pesquisou curso Google Ads presencial em São Paulo. Ok, ela foi, pesquisou e neste momento, na segunda pesquisa, ela gerou a conversão. Então, baseie-se que primeiro ela pesquisou um curso no geral, depois ela viu que o interesse dela era presencial e aí sim ela entrou em contato com você. Então o que isso faz a diferença e como o modelo de atribuição ajuda você a entender isso melhor? Quando nós colocamos modelo de atribuição último clique, o Google ele vai mostrar a conversão daquela última palavra-chave que foi pesquisada. Então ele vai ignorar a primeira vez que ele pesquisou curso Google Ads e nos relatórios de palavras-chave, vocês terão uma aula específica sobre isso, colunas avançadas, vocês entenderão melhor, e conversões, ele irá contabilizar uma conversão para o clique somente curso Google Ads presencial em São Paulo. Ele irá ignorar a primeira pesquisa. Já o primeiro clique, ele irá contabilizar essa uma conversão, que é a configuração que nós estamos fazendo, para o primeiro termos de pesquisa que ele realizou inicialmente. Então ele ignora o processo todo, porque às vezes as pessoas podem pesquisar 2, 3 vezes até gerar a conversão,
e só contabiliza o primeiro clique. Agora, já a opção linear, o que ele faz? Neste exemplo, ele distribui a conversão para os dois modelos, ou seja, o primeiro clique, o último clique, ou se tiver mais cliques, por exemplo, o que ele faz? Ele pega uma conversão e divide, se foram 2 cliques, igual o nosso exemplo, ele vai dividir 0,5 conversão para a palavra-chave cursos Google Ads e mais 0,5 para curso presencial em São Paulo. Então, assim, e costuma ser bem interessante o linear, porque você acaba fazendo com que você entenda todas as palavras-chave que dentro do processo realmente geram conversão. E, na verdade, essa é a mais indicada. Agora, a questão de redução de tempo, ele atribui mais créditos aos cliques que ocorreram mais perto do momento da conversão. Então, um pouco mais detalhado e talvez específico demais. Não tão recomendado para você que tem um trabalho e pode entender melhor quais são as principais palavras-chave. E baseado em posição, ele atribui na posição 40% do crédito ao primeiro e ao último clique e distribui 20% entre os demais cliques. Ou seja, ele distribui pelo todo o processo de caminho do consumidor. É avançado, é interessante, mas eu sugiro vocês começarem com o linear para poder entender melhor o resultado e depois fazer essas análises mais avançadas. Então aqui nós vamos manter linear, que ele vai distribuir para todas as palavras-chave pesquisadas. Vamos clicar em criar e continuar. Aqui nós teremos 3 maneiras. A primeira maneira é instalar a tag por conta própria. Isso requer conhecimentos de programação e não seria o mais adequado. Para você que fez o site e possui o contato da pessoa que desenvolveu, ou se você possui o site e possui o painel de alteração, aqui, ao clicar em enviar a tag por e-mail, você possui todo o passo a passo que o Google vai fazer e vai enviar por e-mail para você fazer a implementação, ok? Lembrando que dentro da opção de acompanhamento existem 2 tipos, ou seja, a conversão de carregamento de página, que vai contabilizar conversões quando alguém carregar uma nova página com uma nova confirmação de pedido. E a de clique vai contabilizar conversões quando os clientes clicarem no botão, que é a mais utilizada, como comprar agora, ou preencher um lead, um formulário de contato ou um ícone no WhatsApp. Então aqui seria mais interessante a parte de clique. Perfeito, basta você colocar o e-mail, por exemplo, e você receberá o passo a passo manualmente. Pronto, concluído. Assim você pode encaminhar para o seu desenvolvedor. Eu irei mostrar com o próximo exemplo de conversão como fazer manualmente e a terceira opção, que é com tag, eu vou explicar que é um pouco mais complicado e detalhado e pode ser mais difícil. Então criamos uma conversão para formulário. Agora nós vamos criar uma outra campanha, uma outra conversão para ligações telefônicas. Ou seja, caso alguém esteja pesquisando no seu site pelo celular e clica no número do telefone do seu site, é possível gerar conversões por essas chamadas. Vamos clicar aqui e aí nós temos 3 opções. Uma é chamadas a partir de anúncios com extensões de chamadas ou anúncios só para chamadas. Na aula extensão de anúncios, vocês observaram que é possível colocar o telefone. Então, clicando no telefone direto no anúncio, é contabilizada uma conversão. Agora, esta opção que eu falei anteriormente do site seria chamadas para o número de telefone no seu website. E também a opção cliques no número exibido no seu site para dispositivos móveis, que foi a que eu falei agora. Vamos clicar nela, essa opção, como exemplo. Clicou em continuar, basicamente o processo é o mesmo. Nome da conversão, telefone do mobile. Pronto. Categoria lead, como já foi falado. Usar o mesmo valor. Para chamadas, você pode deixar R$1 por padrão. Contagem, mesma configuração. Janela de conversão, a mesma. Pode manter todas as configurações. Nesse caso aqui, nós optamos por 30 dias de visualização.
janela de conversão, 30 dias. Pronto. Modelo de atribuição, vamos alterar para linear. Criar e continuar. E aqui nós vamos ver a outra opção, que ambas são o mesmo processo, e vamos ver por conta própria. Instalar por conta própria, se você já tem um conhecimento do desenvolvimento em HTML, é um código que é gerado. Conforme esse código, você pode pegar as instruções e fazer toda a análise de conversão, seguindo o passo a passo do Google. Aqui você consegue fazer o download e é para quem realmente já possui um conhecimento técnico. Isso pode ser feito utilizando as tags de HTML, usando o Google Analytics ou colocando em todas as páginas por conversão direto manualmente esse código. Lembrando que a conversão você pode escolher simplesmente em um botão da página inicial ou todas as subpáginas específicas. Vai depender do seu objetivo. Clicando em próxima, prontinho, basta você inserir os códigos e pedir o desenvolvimento para poder configurar, para poder ao final você conseguir saber exatamente qual é a sua conversão e conseguir filtrar e otimizar melhor os seus resultados. Essa foi mais uma dica do nosso quadro Estrategicamente Falando. Se inscreva-se no nosso canal, curta as nossas redes sociais e fique atento para as outras novidades sobre Google.